Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like a linguagem do YouTube, e é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 2 de outubro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Hoje, o nosso vídeo pós-jogo. Isso mesmo, você sabe, o Botafogo ontem enfrentou o Bahia às 21h30, no estádio Newton Santos, e nós podemos assistir o vídeo, o jogo, pelas emissoras que transmitiram a partida. O Botafogo saiu vencedor, venceu o Bahia por 2-1. Essa partida, essa vitória, põe fim a um período, de seca do Botafogo contra o Bahia e traz aí o Botafogo de volta ao G4. De volta ao G4. E o que nós temos para falar desse jogo? Bom, o jogo começou com a escalação do nosso técnico, David Ancelotti. Você sabe que ontem nós falávamos no vídeo pré-jogo que, na nossa opinião, o time menos alterado, o time com menos alteração possível seria Léo Link, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa, Cuiabano, Newton, Marlon Freitas, Santi Rodrigues, o Savarino, Jefinho e o Arthur Cabral. E assim foi feito pelo nosso treinador. Ele entrou exatamente com essa formação. Até porque a única dúvida que tinha ali os nossos amigos, nossos irmãos de camisa, comentavam muito, a própria mídia colocava ali como provável escalação, tem sempre aquela provável escalação. Ele vai com fulano ou beltrano, ou ciclano ou tetraciclano. Então a dúvida ali era entre Cuiabano e Marçal, e lá na frente entre Jefinho e Cuiabano. Muitos achavam que ele podia entrar com Marçal na lateral esquerda e Cuiabano na ponta esquerda. Mas, nos últimos momentos, veio a notícia de que o Marçal não estava nem relacionado. Na hora que saiu relacionado, vimos que o Marçal nem estava entre os relacionados. Alguma coisa aconteceu, sentiu alguma lesão e foi cortado ali da lista. Então, quer dizer, essa primeira dúvida ficou desfeita, e automaticamente a segunda, porque o primeiro jogador teve que voltar para ser o titular. E assim foi o Botafogo. Exatamente com essa escalação. Léo Link, Vitinho, Caio Fernando, Alexander Barbosa e Cuiabano, Newton, Marlon Freitas, Santi Rodrigues, Savarino, Jefinho e Arthur Cabral. E o Botafogo começou razoavelmente bem. Começou trabalhando, mostrando algum entrosamento, algumas variações de jogada. O Santi Rodrigues estava muito bem. A nossa defesa é sempre uma defesa bem segura, O Vitinho faz bem a parte defensiva. Ontem contribuiu também na parte ofensiva, dando a assistência para o primeiro gol. Embora tenha errado vários cruzamentos, naquele ele acertou, porque parece que ele só sabe cruzar rasteira. Mas nós não gostamos de fazer aqui análises individuais quando nós estamos falando do vídeo pós-jogo. A nossa questão ali é uma questão de desempenho coletivo. É assim que nós gostamos de analisar, fazer a nossa análise pós-jogo, num sistema coletivo. E coletivamente o Botafogo foi bem, embora ainda tenha tomado um pouco de sufoco do Bahia, justamente na hora que não poderia tomar, que não precisava tomar. Por que não precisava tomar? Porque estava com um a mais.
Então, exatamente com um a mais, foi quando o Bahia mais pressionou o Botafogo, inclusive conseguiu um golzinho, né? Um gol. O Botafogo estava vencendo de 2-0 e o Bahia consegue um gol fazendo 2-1 e aí passando a pressionar cada vez mais o Botafogo com um a menos. E isso aí não tinha necessidade nenhuma. Bom, então a nossa defesa estava uma defesa sólida, estava bem postada. O jogo, cara, você está sempre jogando contra um adversário, então essas possibilidades de uma chance perdida, uma bola na trave, como o Bahia conseguiu no finalzinho do primeiro tempo, num contra-ataque, uma bola na trave, isso aconteceu. Nós não estamos aqui dizendo que isso não aconteceu, mas isso é parte do jogo, cara. Né? Mesmo um time extremamente dominante, em algum momento, pode ser uma jogada, ele sofre. Aí tem a possibilidade. Foi gol? Não foi gol. Pô, sofremos um gol, o time não fez nada, fez um gol. Ah, foi gol? Não foi gol. Pô, então beleza, vida que segue. Vamos continuar dominando e vamos continuar buscando fazer mais gols. Entendeu? Então, cara, esse fato do Bahia ter perdido um gol, ter tido chances quando estava ainda 11 contra 11, isso aí é normal, é parte do jogo. Mas o Botafogo se saiu bem. Nesse primeiro tempo, o Botafogo conseguiu um gol, jogada ali pelo lado direito, né? O Vitinho, ele consegue ganhar uma bola lá na linha de fundo, ele vai à linha de fundo e ele consegue cruzar para trás uma bola rasteira e foi a finalização do Santiago Rodrigues. Uma boa finalização, muito comum hoje em dia, né? Esse tipo de jogada, muito comum essa jogada hoje em dia é muito comum, aquele cruzamento rasteiro para trás e a finalização dos jogadores que estão ali posicionados dentro da área adversária. Então, foi assim o gol do Botafogo. Uma jogada do Vitinho, um cruzamento para trás, rasteiro, e uma boa finalização, porque muitas vezes o cara erra até na finalização, né? Mas foi uma boa finalização do Santiago Rodrigues e nós conseguimos fazer o gol. E aí veio o que eu falei, o Botafogo continua dominante, mas o Bahia também está jogando. O Botafogo não foi extremamente dominante, não massacrou o time do Corinthians, não foi um show, não foi nada disso. Era um jogo disputado, onde o Botafogo sim era melhor, mas era um jogo contra um adversário também qualificado. E no finalzinho do primeiro tempo, o jogador do Bahia recebe uma bola também em velocidade, ele penetra na área ali, pela lateral do campo, mas chuta na trave. Ele chuta na trave. Inclusive ele tentou surpreender, porque geralmente o chute é cruzado, mas ele chutou no mesmo lado da trave, né? Do mesmo lado que ele estava atacando. Então quase surpreende ali o Léo Link, mas a bola bate na trave e sai. Então esse foi o primeiro tempo. No segundo tempo, aí sim o Botafogo rapidamente, logo na saída, a saída é cobrada para trás, a bola chega no Léo Link, que dá uma estilingada na bola, né? Chuta a bola para frente, tenta dar o passe, a bola chega ali nos jogadores de frente, que ao fazerem aquela jogada ali pelo lado direito, a bola sobra do lado esquerdo, onde está o Cuiabano. O Cuiabano já tinha tentado aquele mesmo tipo de chute, né? Aquela chicotada para baixo, ele já tinha tentado aquele tipo de finalização no primeiro tempo. E no segundo tempo ele tenta novamente, só que dessa vez não era uma jogada frontal, era uma jogada mais lateral. E a bola vem cruzada e o Jefinho, que estava ali naquela posição, conseguiu colocar a bola para dentro e o Botafogo fez 2-0. Então, esses setores do Botafogo, aí vem a contextualização, né, do que eu estou falando, eles estavam bem. O Marlon Freitas encontrando muitos passes longos,
colocou o Vitinho várias vezes numa posição privilegiada. Quando não era frente ao gol, era numa posição privilegiada. O Nilton fazendo ali um bom papel. O Santiago Rodrigues, Savarino e o Jefinho participando ali daquela recomposição. O Jefinho, em boa apresentação, ele fez o que teria que ser feito, abrir espaço para a progressão do cuiabano, tanto que na hora do gol o Jefinho estava dentro da área e o cuiabano pela ponta esquerda, mais ou menos pela meia esquerda, porque não foi bem pela ponta esquerda, foi pela meia esquerda, aonde ele tenta uma finalização e o Jefinho, que está ali entre os jogadores de defesa do Bahia, consegue colocar para dentro, inclusive numa posição parecida com a que deveria ser ali do Arthur Cabral. Então, foi correta ali a atuação do Jefinho. E lá na frente também o Arthur Cabral fez boa participação, prendeu bem os jogadores do Bahia, tentou algumas finalizações, contribuiu para a parte defensiva, né, tanto nas bolas aéreas quanto na recomposição, no combate aos zagueiros, aos homens que vinham ali responsáveis pela inicialização das jogadas do Bahia. E o Botafogo ali fez uma partida razoável. Eu vou botar razoável. Por que razoável? A gente estava conversando no vídeo pré-jogo que o difícil, que a gente estava vendo dificuldade na leitura de jogo do David Ancelotti. E realmente ele tem demonstrado isso a cada jogo. Ontem a mesma coisa, né? Escalou o time bem, o time estava jogando bem, mas na hora da leitura do jogo ele ainda peca um pouco. Por exemplo, ele tirou o Cuiabano. É lógico que o Cuiabano estava em risco em virtude do árbitro ter expulsado o jogador do Bahia, o lateral, o mesmo lateral que estava criando problema com o Cuiabano, tanto que no primeiro tempo os dois ganharam o cartão amarelo, tanto o Cuiabano quanto o Santiago Arias, se não me engano, Santiago Arias. E no segundo tempo, logo no início, por causa de uma simulação, o jogador do Bahia ele recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E aí ficou o Cuiabano ali solto, né? E o que o David Ancelotti fez? Colocou um outro lateral, tirou o Cuiabano para colocar o David Ricardo ali como um lateral esquerdo. O David Ricardo não entrou muito mal, ele não entrou mal. Inclusive o Rogério Ceni, também com a sua leitura de jogo, ele colocou o Ademir, um jogador muito veloz, um jogador rápido no contra-ataque, ele colocou o Ademir. Então aí nesse caso, eu achei até que não foi tão ruim a substituição, porque realmente o Cuiabano já estava com cartão amarelo. Mas depois nós tínhamos outras mudanças para fazer. Eu, inclusive, comentei com meu filho, eu falei, poxa, ele poderia aproveitar que está tirando o Cuiabano e tirar mais um jogador. Naquele momento, talvez até o Jefinho. E botar ali, poderia ser o Arthur Cabral também, né? Poderia botar ali o Cris Ramos, né? Para jogar com dois atacantes altos, né? Para explorar melhor o jogo aéreo, né? Para explorar melhor o jogo aéreo. Mas ele fez só essa substituição e depois foi fazendo as outras. Eu, na minha opinião, eu achei ele que teve uma leitura de jogo assim um pouco medrosa, né? Uma leitura medrosa. Então, não tivemos, botou Matheus Ponte, né? Botou o Alan, sempre jogadores defensivos. E aí permitiu que o Bahia, nesse final de segundo tempo, nesse final de jogo, pressionasse o Botafogo. Como eu falei, pressionou o Botafogo numa hora que o Botafogo não tinha essa necessidade de ser pressionado, né?
Mas o que importa é a vitória. A triste notícia foi o problema do Caio Fernando. Numa jogada em que ele estava inclusive impedido, ele divide a bola com um goleiro do Bahia e um zagueiro. Ele tenta fazer a finalização entre dois jogadores do Bahia. E nessa finalização, um dos jogadores, eu não sei se foi o goleiro ou se foi o zagueiro, vai caindo e vai pressionando o joelho do Caio Fernando, que estava fixo no chão, e vai pressionando ali e dá ali uma torção no joelho. Cara, quando eu vi o médico ali, até aquele momento, o Caio Fernando nem estava sentindo tanto, assim, não parecia estar sentindo tanto. Mas quando o médico passa aquele spray e faz uma pressão ali na região do joelho, faz uma pressão, eu vi a dor do Caio Fernando. Eu falei com meu filho no WhatsApp, eu falei, cara, porra, o Caio Fernando se contorceu todo ali na hora que que o médico faz uma pressão no joelho dele. Assim, do lado interno do joelho, o médico faz uma pressão e o Caio Fernando se contorce todo. Eu falei, porra, isso aí é grave. Isso aí é grave. Isso aí não é uma lesão simples. Logicamente que nós esperamos que seja uma coisa menos grave, né? Mas, cara, eu tenho muito, assim, estou pessimista com a questão ali do Caio Fernando, do Caio Pantaleão, nosso Caio Pantaleão. Eu estou pessimista quanto a esta situação. Então, ele teve que ser substituído, né? Teve que ser substituído. Nessa substituição entrou o Gabriel Bahia. E aí, dentro disso, você não tem o que fazer. Você tem que fazer a substituição. E aí, as substituições do Botafogo foram essas. O Cuiabano saiu. Saiu o Jefinho. Mas aí, na saída do Jefinho, entrou o Arthur ali. O Arthur entrou ali, também não sei para que o Arthur entrou ali. Já conversamos sobre isso. Acabou atrapalhando até. Acabou atrapalhando. Não conseguiu fazer um contra-ataque, não conseguiu dar um chute a gol. É complicado. É complicado. Determinados tipos de jogador complica muito o nosso elenco. Então, entrou Gabriel Bahia, entrou Matheus Ponte. Matheus Ponte, Gabriel Bahia, Alan, Arthur e David Ricardo. Foram as 5 substituições que foram feitas. Você vê que aqui o Arthur, como sendo a nossa única substituição ofensiva, foi uma substituição que não rendeu nada, cara. Eu colocaria ou o Cris Ramos ou colocaria até o Kadir. Porque o Arthur Cabral estava ajudando muito na recomposição e um desses dois jogadores, ou o Kadir ou o Cris Ramos, poderia fazer a mesma coisa. Mas não, ele preferiu botar ali o Arthur, que não ajudou nem na parte ofensiva com contra-ataques. Pelo contrário, um ou dois contra-ataques que caiu no pé do Arthur não surtiram efeito nenhum. Né? Então, e nem ajudou também na parte defensiva. Porque o Bahia estava atacando, inclusive, mais pelo lado do Ademir, que é o lado esquerdo, o lado direito do Bahia. Então, eu achei que nessa leitura ele poderia ter feito algo diferente. Mas o Botafogo saiu vencedor. Estamos no G4, agora de maneira fixa. Embora o Mirassol e o Bahia tenham jogos atrasados ainda, mas o Botafogo vai ter um confronto direto contra o Mirassol, né? O Mirassol vai pegar jogos difíceis ainda. Então, cara, estamos ali naquela briga ali. Precisamos somar pontos. Domingo vamos jogar contra o Internacional, lá no Beira-Rio. Mas lá o gramado é muito bom, né? O time do Inter não está tão aprumado assim. E nós temos totais condições de vencer. Então,
nós vamos ficando por aqui e amanhã a gente volta para fazer mais um vídeo. Um grande abraço, saudações alvinegras.